Capítulo 2º. Das Finanças Públicas. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 146. Lei complementar disporá sobre as finanças públicas estaduais, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e em lei complementar federal. Artigo 147. As disponibilidades de caixa do Estado, dos municípios e das entidades da administração indireta serão depositadas em instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 148. Será assegurado ao Estado, sempre que ocorrer suprimento de recursos a terceiros por força de convênios, o controle de sua aplicação nas finalidades a que se destinam. Artigo 148. As receitas recebidas da União pelo Estado, decorrentes da participação no resultado, ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, constituirão um fundo estadual para o desenvolvimento social, na forma da lei. Parágrafo único. O Estado aplicará os recursos do fundo, de que trata este artigo no montante de 75% na área da educação pública, com prioridade para a educação básica, e 25% na área da saúde. Seção 2ª. Do Orçamento. Artigo 149. A receita e a despesa públicas obedecerão às seguintes leis, de iniciativa do Poder Executivo. Inciso 1º. Do Plano Plurianual, 2º de diretrizes orçamentárias, 3º dos orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que aprovar o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas, quantificados física e financeiramente, dos programas da administração direta e indireta, de suas fundações, das empresas públicas, e das empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. Parágrafo 2º. O Plano Plurianual será elaborado em consonância com o Plano Global de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, podendo ser revisto quando necessário. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, contidas no Plano Plurianual, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração dos orçamentos anuais, disporá sobre as alterações na legislação tributária, e estabelecerá a política tarifária das empresas da administração indireta, e a de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, sendo que, no primeiro ano do mandato do governador, as metas e as prioridades para o exercício subsequente integrarão o projeto de lei do Plano Plurianual, como anexo. Parágrafo 4º. Os orçamentos anuais, de execução obrigatória, compatibilizados com o Plano Plurianual, elaborados com participação popular na forma da lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão os seguintes. Inciso 1º. O Orçamento Geral da Administração Direta, compreendendo as receitas e despesas dos poderes do Estado, seus órgãos e fundos, 2º os orçamentos das autarquias estaduais, 3º os orçamentos das fundações mantidas pelo Estado. Parágrafo 5º. O Orçamento Geral da Administração Direta será acompanhado. Inciso 1º. Dos orçamentos das empresas públicas, e de outras empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital com direito a voto, 2º da consolidação dos orçamentos dos entes, que desenvolvem ações voltadas à seguridade social, 3º da consolidação geral dos orçamentos previstos nos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo anterior. Inciso 4º. Da consolidação geral dos orçamentos das empresas, a que se refere o inciso 1º. Deste parágrafo, vedo demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia, vido demonstrativo de todas as despesas realizadas mensalmente no primeiro semestre do exercício da elaboração da proposta orçamentária. Parágrafo 6º.
As leis orçamentárias incluirão obrigatoriamente na previsão da receita e de sua aplicação todos os recursos de transferências, inclusive os oriundos de convênios com outras esferas de governo e os destinados a fundos especiais. Parágrafo 7º. As despesas com publicidade, de quaisquer órgãos ou entidades da administração direta e indireta, deverão ser objeto de dotação orçamentária específica, com denominação publicidade, de cada órgão, fundo, empresa ou subdivisão administrativa dos poderes, a qual não pode ser complementada ou suplementada senão através de lei específica. Parágrafo 8º. Os orçamentos anuais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatibilizados com o Plano Plurianual, deverão ser regionalizados e terão, entre suas finalidades, a de reduzir desigualdades sociais e regionais. Parágrafo 9º. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, excluindo-se da proibição. Inciso 1º. A autorização para abertura de créditos suplementares, segundo a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Terceiro, a forma de aplicação do superávit, ou modo de cobrir o déficit. Parágrafo 10. A consolidação a que se refere o inciso 2º do parágrafo 5º, compreenderá as receitas e despesas relativas à saúde, à previdência e assistência social, incluídas as oriundas das transferências, e será elaborada com base nos programas de trabalho dos órgãos incumbidos de tais serviços, integrantes da administração direta e indireta. Parágrafo 11. Na impossibilidade ou inconveniência da execução integral dos orçamentos previstos no parágrafo 4º, o Poder Executivo enviará, até 31 de outubro de cada ano, projeto de lei à Assembleia Legislativa, que será apreciado de acordo com o disposto no artigo 62, solicitando autorização para cancelamento das respectivas dotações, contendo justificativa das razões de natureza técnica, econômico-financeira, operacional ou jurídica que impossibilitem a execução. Parágrafo 12. No caso de existência de eventuais saldos de dotações orçamentárias não executadas até o final do exercício, o Poder Executivo apresentará, juntamente com a mensagem prevista no inciso 9º do artigo 82, relatório por função e grupo de despesa, acompanhado de justificativa com as razões que impossibilitaram a sua execução. Artigo 150. O Poder Executivo publicará, até o 30º dia após o encerramento de cada mês, relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará ao Poder Legislativo, trimestralmente, o comportamento das finanças públicas e da evolução da dívida pública, devendo constar do demonstrativo correspondente aos trimestres civis do ano. Inciso 1º. As receitas, despesas e a evolução da dívida pública da administração direta e indireta constantes do seu orçamento, em seus valores mensais. Inciso 2º. Os valores realizados desde o início do exercício até o último mês do trimestre objeto da análise financeira. Terceiro, a comparação mensal dos valores do inciso anterior com os correspondentes previstos no orçamento já atualizado por suas alterações. Quarto, as previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Parágrafo único. O governo estadual e as instituições integrantes da administração direta e indireta encaminharão à Assembleia Legislativa, bimestralmente, demonstrativo pormenorizado de seu fluxo de caixa. Artigo 151. A lei disciplinará o acompanhamento físico-financeiro do Plano Plurianual e dos orçamentos anuais. Artigo 152. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais e os créditos adicionais constarão de projetos de lei encaminhados ao Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão permanente de deputados. Inciso 1º. Examinar os projetos referidos neste artigo, e as contas apresentadas anualmente pelo governador do Estado, emitindo parecer,
Segundo, examinar os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição, emitindo parecer, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Assembleia Legislativa, criadas de acordo com esta Constituição. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário. Parágrafo 3º. As emendas aos projetos de leis orçamentárias anuais, ou aos projetos que as modifiquem somente poderão ser aprovadas quando: inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos os que incidam sobre: alínea A, dotação para pessoal, e seus encargos; alínea B, serviço da dívida; alínea C, transferências tributárias constitucionais do Estado para os municípios; alínea D, dotações para investimentos de interesse regional, aprovadas em consulta direta à população na forma da lei. Inciso 3º. Sejam relacionados com: alínea A, a correção de erros ou omissões; alínea B, os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não serão aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 5º. O governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembleia Legislativa para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão permanente, da parte cuja alteração se propõe. Parágrafo 6º. Durante o período de pauta regimental, poderão ser apresentadas emendas populares aos projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias, e do orçamento anual, desde que firmadas por, no mínimo, 500 eleitores ou encaminhadas por 2 entidades representativas da sociedade. Parágrafo 7º. O Poder Legislativo dará conhecimento, a toda instituição e pessoa interessada, dos projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias, e dos orçamentos anuais, franqueando-os ao público no mínimo 30 dias antes de submetê-los à apreciação do plenário. Parágrafo 8º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias, e dos orçamentos anuais, serão enviados ao Poder Legislativo, pelo governador do Estado, nos seguintes prazos. Inciso 1º. O projeto de lei do Plano Plurianual até 1º de agosto do primeiro ano do mandato do governador; segundo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anualmente, até 15 de maio; terceiro, os projetos de lei dos orçamentos anuais até 15 de setembro de cada ano. Parágrafo 9º. Os projetos de lei, de que trata o parágrafo anterior deverão ser encaminhados, para sanção, nos seguintes prazos. Inciso 1º. O projeto de lei do Plano Plurianual até 1º de outubro do primeiro ano do mandato do governador, e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias até 15 de julho de cada ano, segundo, os projetos de lei dos orçamentos anuais até 30 de novembro de cada ano. Parágrafo 10. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no em que não contrariarem o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 11. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais, ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 153. Na oportunidade da apreciação e votação dos orçamentos, a que se refere o artigo anterior, o Poder Executivo porá à disposição do Poder Legislativo todas as informações sobre a situação do endividamento do Estado, discriminadas para cada empréstimo existente e acompanhadas das agregações e consolidações pertinentes. Artigo 154. São vedados: inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos nas leis orçamentárias anuais,
Segundo, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas, que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Terceiro, a realização de operações de crédito, salvo por antecipação de receita, que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e da pesquisa científica e tecnológica, bem como a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas na Constituição Federal. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, via transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma dotação para outra, ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. 7º, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, dos recursos do orçamento previsto no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 149 para suprir necessidade, ou cobrir déficit operacional de empresas e fundos. 9º, instituição de fundos especiais de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, salvo: alínea A, se houver prévia dotação orçamentária suficiente, para atender às projeções de despesa de pessoal, e aos acréscimos dela decorrentes; alínea B, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas, e as sociedades de economia mista. Inciso 11. As subvenções ou auxílios do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, hipótese em que poderão ser reabertos nos limites de seus saldos mediante a indicação de recursos financeiros provenientes do orçamento subsequente, ao qual serão incorporados. Parágrafo 3º. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, devendo ser convertida em lei número prazo de 30 dias. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o Estado prestará socorro material e financeiro ao município atingido, se lhe for solicitado. Parágrafo 5º. É permitida vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos, a que se refere o artigo 145, para prestação de garantias e contragarantias à União, e para pagamento de débitos para com ela, mediante autorização legislativa prévia e específica. Artigo 155. No plano plurianual, e no orçamento anual, as dotações relativas a investimentos, subvenções e auxílios destinadas a municípios ou regiões terão por finalidade reduzir desigualdades regionais, e serão definidas com base em critérios demográficos, territoriais, econômicos e sociais, nos termos da lei. Artigo 156. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, ao Ministério Público, e à Defensoria Pública do Estado, incluídos os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês.